O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra o martírio de 2 apóstolos. Nós não temos muitas informações deles na Sagrada Escritura. Podemos dizer que são pouco conhecidos. Simão, chamado Zelota, o próprio adjetivo aí quer indicar que ele fazia parte de um grupo revolucionário que combatia contra os romanos. Algumas fontes dizem que ele nasceu em Caná, na Galileia. E o outro, Judas, que nós acrescentamos também um sobrenome, Tadeu, que é filho de Tiago. E nós temos uma paróquia na arquidiocese dedicada a este apóstolo, Corbélia, paróquia São Judas Tadeu. Os dois foram chamados por Jesus e enviados. O discípulo é aquele que segue, mas o apóstolo é aquele que é enviado. E o início do evangelho de hoje aparece de maneira muito clara. Ao amanhecer, depois que Jesus passou a noite inteira em oração, ele chama seus discípulos. E dentre o grupo de discípulos, ele escolhe 12 para serem apóstolos e envia em missão. Podemos dizer que aí nasce a igreja neste mundo. Quando ele chama esses 12, São Paulo na primeira leitura vai dizer que estes são, podemos dizer, o fundamento da igreja. Os fundamentos, a pedra principal é Cristo, mas os fundamentos, a coluna da igreja são os apóstolos. E que São Paulo vai dizer de maneira muito clara, a igreja, que tem como pedra principal Cristo, os fundamentos são os apóstolos, neste mundo é o local da família de Deus. Olha as palavras de São Paulo, são bonitas. Sois da família de Deus, fostes integrados neste edifício. Quando aparece gente dizendo que a igreja católica foi criada por Constantino, imperador, é uma grande mentira. Como interpretar esse texto de São Paulo? Como interpretar o evangelho de hoje? Jesus escolhe um grupo, já forma uma primeira comunidade. Esses têm a missão de formar outras comunidades. E no finalzinho da leitura, São Paulo vai dizer de maneira muito clara, a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo espiritual. Se Cristo, além de ser a pedra da construção, pedra principal, também São Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer que é o corpo espiritual de Cristo. E este corpo tem como cabeça o próprio Cristo. E também na primeira leitura, São Paulo vai dizer a igreja como morada do Espírito Santo. As expressões são bonitas,
para formar um templo santo no Senhor. Sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Portanto, nós observamos aqui que a Igreja Católica, Apostólica, Romana subsiste nela. Subsistir significa existe, permanece na Igreja Católica, Apostólica, Romana, esta igreja que Jesus fundou. Eu termino dizendo que esses dois apóstolos, eles também morreram por causa de Cristo. A tradição diz que eles foram martirizados na Pérsia, os dois no mesmo período, enviados por Jesus a levar também o seu evangelho. Então, que São Simão, chamado Zelota, São Judas, filho de Tiago, interceda sempre por nós, que possamos cuidar bem da igreja. Eles cuidaram bem, deram a própria vida. Que não nos falte também empenho, comprometimento, zelo, oração, para cuidar bem desta instituição divina. Quem reduz a igreja a uma instituição simplesmente humana, não entendeu nada do Evangelho de Jesus. Se vocês pegaram um documento importante do Concílio Vaticano II, que fala da igreja, da natureza, da identidade da igreja, chamado Lumen Gentium, que significa luz das nações. Primeiro capítulo lá, é muito claro, o mistério da igreja. Vai dizer que a igreja surge do mistério de Deus, do coração de Deus. Luz das nações é Cristo. E Cristo resplandece a sua face através da igreja. E nesse documento aparece de maneira muito clara, a igreja é um instrumento, é um sinal, é um sacramento da presença de Cristo no mundo. Então a igreja nasce, em resumo, do próprio coração de Deus, porque Jesus passa a noite inteira rezando para desce da montanha de manhã e podemos dizer, funda a igreja, chamando os discípulos e enviando 12 apóstolos para construí-las neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja